O Ministério Público de Alagoas ajuizou 107 ações contra suspeitos de abuso sexual infantil só este ano. E aí o órgão resolveu criar uma campanha para alertar a sociedade sobre esse número alarmante. Eu converso agora com a promotora Dalva Tenório, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esses números. Boa tarde, promotora. É um prazer recebê-la aqui no Jornal do Dia. Recentemente houve uma comoção muito grande com relação a uma adolescente que foi estuprada lá no Rio de Janeiro, um estupro coletivo, né? Mas a gente tem casos aqui, perto da gente, aqui no nosso estado. O número de crimes de violência sexual contra crianças aumentou aqui em Alagoas? Cresceu esse número? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, pessoal. Realmente cresceu. Nós tivemos, de janeiro até maio, fizemos um levantamento, tivemos 107 casos de estupro, entre eles estupro de vulnerável, que é aquele de menores abaixo de 14 anos. Tivemos alguns com garotas de entre 14 e 18 anos. E este foi um dos motivos que nos levou às redes sociais a fazer esse trabalho, tentando sensibilizar as pessoas, tentando fazer com que essa lei do silêncio seja quebrada. Como é que funciona essa campanha que chama Ministério Público Estadual contra o Estupro, não é isso mesmo? É verdade. Nós já tínhamos uma outra campanha chamada Com Criança Não Se Brinca, que eu trabalhava junto com a Janaína, crianças de 0, quer dizer, de 1 mês de nascida até 10 anos de idade. Mas com os últimos acontecimentos, nós resolvemos entrar nas redes sociais para atingir o maior número de pessoas, de adolescentes e principalmente para alertar, não é, deste perigo que todos nós estamos correndo, não é, essa violência sem limites. Qual é a maior dificuldade que o Ministério Público encontra no combate a esse tipo de crime? Ainda é a questão da denúncia, do medo que as vítimas e as famílias dessas vítimas têm de procurar o Ministério Público ou qualquer outro órgão e fazer essa denúncia? Ainda é isso? Isto e o fato também da grande maioria dos crimes sexuais ocorrerem dentro da casa da vítima. Então você imagine o que é para uma vítima que já se sente abusada, já se sente desamparada dentro do seu próprio lar, procurar pessoas que ela não conhece, que muitas vezes não acreditam nela, né? E muitas vezes elas são até ridicularizadas pela própria sociedade. E acaba tendo vergonha, né? A gente vê relatos das crianças que têm vergonha de contar aquilo que está acontecendo. Que está acontecendo. Porque muitas vezes acontece com padrastos, com pais. Eu já tive o processo de bisavô. Então você imagine o que é uma bisneta de 4, 5, 6 anos de idade chegar para um outro adulto e contar que está sendo abusada por seu bisavô. Aquela figura paterna, não é? Aquele senhor. E é difícil, muito difícil. Com certeza. Quais são as punições para uma pessoa que comete crime de violência sexual? Existe algum agravante, dependendo da idade dessa criança? Existem agravantes, a pena vai até 30 anos quando ocorre morte. Se ela for menor de 14 anos, nós temos também um agravante. Temos... Para cada tipo de crime, nós temos uma pena, mas eu sempre me preocupo muito com a prevenção. Certo. Não é? Eu acho que a sociedade tem que ter um olhar cuidadoso. Essas pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, elas devem ler entre linhas, porque uma criança que foi abusada, ela muda o comportamento, ela muda a sua forma de reagir, de ver o mundo. E aí entra também as escolas estarem preparadas para perceber isso, né? Promotora, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Dia, é um assunto que a gente realmente tem que debater para poder dar fim a isso, né? Muito obrigada e bom trabalho para a senhora, viu? Obrigada.